Bom dia, galerinha! A tia voltou aqui para hoje dar aula a vocês de história, né? Eu creio que na aula passada vocês tinham entendido tudo sobre o que são centros históricos, né? Que são locais onde vocês podem guardar histórias sobre aquele local, como uma biblioteca, né? Uma prefeitura, um posto, né? Um shopping, né? Uma igreja. Todos os lugares têm uma história e por isso são chamados de centros históricos. Mas a aula de hoje não é sobre isso. A aula de hoje fala da história do município. Ele está localizado nas páginas 36 e 37, certo? Agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de história e acompanhassem aí, certo? Aqui diz assim, ó: a história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Isso é verdade. A história de Palmirim não é igual à história do Baixio, de Umari, de Lavras, né, de Icó. Nenhuma dessas cidades as histórias são iguais. Pode ter algo parecido, mas igual jamais, certo? Diz aqui: assim, cada um tem sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único, certo? Os patrimônios históricos de uma cidade seriam aqueles prédios mais antigos que guardam a história do nosso município, certo? Aqui em Palmirim nós temos a igreja, né? Acho que aqui em Palmirim eu creio que a igreja daqui é um patrimônio histórico também, porque ela é bem antiga, né? Diz aqui, ó: esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como as formações geométricas, montanhas, serras e etc. Nós também podemos citar a Pedra de São Sebastião. Lá é um patrimônio histórico, lá tem história desde quando as pessoas descobriram aquele lugar. Antigamente não existia aquela escadaria para a gente ter acesso, hoje já tem, né? Antes a gente subia escalando mesmo. Quando eu era criança eu costumava, dia 20 de janeiro, ir muito para lá, né, escalando. Não tinha tanta facilidade para subir como tem hoje. Aí, ó, aqui fala assim: onde é possível encontrar dados históricos importantes, fósseis e utensílios antigos, e espécies de animais típicos, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidos nos chamados parques naturais. Em nosso país, temos alguns exemplos: o Parque Nacional Serra de Capivara, no Piauí, na Mata Atlântica e no Alto das Rochas, no arquipélago de Fernando de Noronha e em outros locais. Justamente, cada lugar tem a sua história, seja um município, seja um estado, seja uma capital, todos os lugares é como nós. Assim que nós nascemos, que a mãe da gente descobre que está grávida da gente, né, que está esperando o bebê, nós estamos possuindo a nossa história, certo? Aí aqui diz, ó: há também os bens sociais construídos como os eventos marcantes na história de um município, o momento de sua fundação, as revoluções, a assinatura de tratados importantes, né, o aniversário da cidade, né, isso aí são exemplos de como é que a gente pode chamar? São exemplos de eventos, né? Eventos importantes para o nosso município. Aí aqui diz, ó: o conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Assim, o patrimônio cultural pode ser material, aquele que a gente toca, que a gente pode pegar, que é tocável, ou imaterial, aquele que a gente não pode tocar, certo? Ele pode ser o material, aquele que eu toco, e o imaterial é aquele que eu só observo, certo? Na página 37 diz assim, ó: podem ser classificados como pertencentes ao município cultural material bens imóveis e bens móveis. Bens imóveis como obras, arquiteturas, esculturas, pinturas, núcleos urbanos, sítios, arquipélagos e paisagismo, paisagísticos. E bens móveis, como coleção de coleções, né, que eles podem fazer de peças importantes para o município, né, pode ser de livros, de algumas casas que tem aqui em Palmirim, né, no nosso município. Eu estou citando aqui porque fica mais próximo. Não seriam nem casas, seriam prédios, né? Esses prédios seriam também os bens móveis que eles podem ter hoje em nosso município, que também fica conhecido como patrimônio cultural. Aí diz, ó: podemos ainda classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial
expressões artísticas, plásticas, músicas, cênicas ou lúdicas, as celebrações, os conhecimentos, ofícios e técnicas, bem como instrumentos, objetos, artefatos e lugares em que se relacionam as práticas culturais, certo? Onde o local que é usado para fazer tudo isso, né? A gente tem aqui em nosso município o CRAS, que a gente vai lá, faz as pinturas, monta quebra-cabeça, monta pecinhas e desmonta. Isso ali é usado como um patrimônio público, né, no município, para que as crianças tenham acesso a vários tipos de profissionais que vão ajudá-la com algumas dificuldades, tá certo? Então, no livro de vocês, como eu acabei de explicar, a gente está falando do município, né? As partes importantes de um município. Então, diz aqui, ó. A partir da história que o patrimônio se constitui em todo e cada município, é natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas. Muitos são transformados em pontos turísticos, seja naturais, paisagens ou reservas, ou culturais, materiais, como eu disse. Os nossos pontos turísticos aqui de Palmirim são, o principal é a Pedra de São Sebastião, né? Que toda vida em janeiro vem muitas pessoas que vêm de fora, que são chamados romeiros, né? Eles vêm para cá, às vezes pagando promessa, vêm também às vezes para conhecer o lugar, né? Independente da religião, observar a cidade de cima, né? Porque é muito bonita a vista de lá. Então esse bem a gente pode ter certeza que lá é bem diferente, né? É um local onde a gente pode ter certeza que está sendo conservado, né? E que as pessoas vão lá realmente porque é uma coisa muito bonita de se ver, certo? Então, pessoal, virando aí para a página 38, vocês vão ter um exercício desde a página 38 até a página 42. Mas eu não vou fazer com que vocês respondam tudo nessa aula. Eu vou pedir que vocês respondam a página 38 e a página 39. Na próxima aula de história, eu vou voltar, vou fazer a correção dessas duas partes do exercício, essas 5 questões. E só assim a gente vai passar as outras páginas que faltam para frente. No caso, vão ficar a 40, 41 e a 42. Agora, vocês vão exercitar somente a página 38 e a 39. E creio que vocês tenham entendido na aula de hoje, como fala o tema, que todo município tem sua história e que na sua história as coisas não são iguais, que nós vamos encontrar aqui, os fatos não vão ser iguais, desde o surgimento das nossas cidades. As histórias que se passam aqui também não são iguais, né? E que nós temos o bem material, que é aquele que eu toco, o imaterial é aquele que eu não posso tocar, mas que só posso ver. Eu creio que vocês tenham compreendido e deixo aqui um super beijo para vocês e qualquer dúvida, como eu venho sempre dizendo, deixem lá no grupo, liguem para a tia que a tia vai ajudar vocês. Bom dia, meus amores! A tia está aqui para ter mais uma aula de português com vocês. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de ortografia que falará de palavras com H, certo? Pessoal, é o seguinte, no livro de vocês, a gente vai pegar agora, eu vou mostrar para vocês a capa, né? Mais uma vez, eu sempre gosto de começar por essa parte, de mostrar a capinha do livro, né? Todo mundo já conhece que esse aqui é o livro de português, tia. A gente já sabe, certo? Mas algumas pessoas muitas vezes se confundem, tá bom? Por isso que a tia sempre gosta de mostrar. Eu queria que vocês abrissem aí na página 92. No livro de vocês vai ter uma imagem, certo? Ó, de um relógio, vocês estão vendo aí, né? E do lado vão ter poemas, e eu vou ler para vocês. Que diz assim, leia. Com H se escreve história, que é a palavra interessante. Com H escreve homem, que é a coisa mais importante. Esse texto é de Ruth Rocha. Quem criou ele foi Ruth Rocha, a autora. Agora eu tenho outro para vocês. H de hora. A hora para tudo. Dizem, e tudo tem a sua hora. Mas ninguém fez no relógio a hora de não ter hora. Esse texto é de Elza Beatriz, certo? Pessoal, tem uma explicação que fala aí abaixo assim. Agora observe as palavras destacadas abaixo. Tem a palavra hora escrita de forma diferenciada, mas que ao pronunciar sairá da mesma forma. Tem aí no livro de vocês, ó. Hora
certo? Então, vamos lá. Diz aqui, eu quero comer, hora. Hora de comer. Quer dizer, hora de comer, eu usei a palavra hora com H. E quando eu falo aqui, eu expresso o meu desejo na frase. Hora de eu quero comer, hora, né? Então, elas têm a mesma pronúncia, mas são escritas de forma diferente. E vocês vão ver outras palavrinhas aí abaixo também que vai ser do mesmo jeito, certo? As duas palavras são pronunciadas igualmente, embora possuam sentido e escrita diferente. Isso porque a letra H, ela é muda, ou seja, não tem som, realmente. Quando vocês vão iniciar os estudos de vocês, vem lá dos infantis, né? Quando vocês chegam lá no infantil 5, vocês têm o hábito de trabalhar as famílias silábicas. E quando vocês chegam na família exatamente do H, que é o que a gente está estudando hoje, a consoante H, ele não tem som. O som, ele vai se dar através da vogal que acompanhará ele. Quem são as vogais, tia? Que eu já, será que vocês já esqueceram? Ó, A, E, I, O e U. Esses aqui são as vogais. E quando eu for escrever o H do lado delas, eu vou ler o som da vogal que estará sendo acompanhado. H com A vai ser A. H com E vai ser E. H com I vai ser I. H com O vai ser O. E H com U vai ser U. Então, o H não tem som, certo? Lá embaixo também tem exemplo de 6 palavras escritas com H. Tem aí, ó, hotel, hiena, hipismo, heraldo, hélice e hoje, certo? Aí estão exemplos também de palavra com H. A tia também fez umas fichinhas, certo? A tia também fez aqui umas fichinhas, vou virar um pouco a câmera, para colar aqui no quadro, para que vocês possam observar também as palavrinhas escritas com H. Olha aí, a tia fez essas fichinhas, trouxe aqui para vocês, certo? Para que vocês possam fazer a leitura com a tia. Vamos lá? Eu quero ouvir a voz dos meninos e das meninas, para me ver qual é o lado que vai falar com mais força. Vamos lá. Quem for menina, leia aí na sua casa, e quem for menino, leia na sua também. Vamos lá. Humor. Humor. Humano. Humano. Hélice. Hélice. Horta. Horta. Humor. Repetir a palavra 2 vezes, certo? Mas não está errado, tá bom? Repetir aqui também, ó. Humano, certo? Hugo e Hélio, certo? Agora que vocês já estão aí prestando atenção, certo? Gostaria que vocês pegassem um caderno de vocês, de matéria, na matéria de português, e a tia vai ditar 10 palavras antes de explicar o exercício da página seguinte aí, tá certo? Cada vez que eu falar uma palavra, vocês vão pausar o texto, copiar essa palavrinha, e quando a mamãe estiver aí sentada do lado de vocês, que ela chegar, muitas vezes vocês estão fazendo sozinhos, assistindo a aula só, vocês vão pedir para que ela faça a correção das palavras. E quando encontrarem faltando alguma letrinha, vocês copiam da maneira correta na frente 2 vezes para treinar a escrita, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ditar a primeira palavrinha. A primeira palavrinha será história. Repetindo, a primeira palavrinha será história. Segunda palavrinha será a palavra hoje. Hoje. Terceira palavrinha, hipopótamo. Repetindo, hipopótamo. Quarta palavrinha, hélice. Hélice. Não esqueçam que o H, ele é mudo, mas a vogal que vem do lado dele é que dará o som a ele, certo? Próxima palavrinha, a quinta palavra, hotel. Hotel. Sexta,
hiena. Repetindo, hiena. Sétima palavrinha, hipismo. Repetindo, hipismo. Oitava palavrinha, humanidade. Repetindo, humanidade. Nona palavrinha, humor. Repetindo, humor. E a última palavrinha é helicóptero. Repetindo, helicóptero. Agora que vocês já fizeram isso aí, vocês colocam o caderninho de lado, certo? E a tia vai pedir para vocês mais uma vez abrirem o livro de vocês aí na página 93 e resolverem esse exercício proposto que tem aí na página 93, onde vocês vão poder observar que vocês vão utilizar o H em todas as questões, que é a palavra que são precedidas ou escritas com a letra H. Vocês vão resolver esse exercício aí que fica localizado na página 93, 94 e na próxima aula a gente volta com muito mais. Eu creio que vocês tenham entendido que o H é uma consoante muda, ele não tem som, e que o som quem vai dar são as vogais que as acompanham, certo? Eu quero deixar aqui um super beijo, quero deixar a dica também para que vocês possam exercitar muito essa questão de ditado com as mães de vocês, pedir para que ela leia o texto e diga algumas palavras e vocês copiem, e que a gente vai trabalhar muito isso aí, tá certo? Para que até a caligrafia de vocês, que não tem a caligrafia tão legível, ela possa se tornar melhor. A tia fica por aqui e desde já agradece mais uma vez e um super beijo para todos vocês.